Eu escolhi então um tema de endoscopia que eu considero mais interessante, então essa conversa vai ser para chamar a atenção mesmo para essa técnica, que é na verdade a maior rotina da gente na medicina veterinária de pequenos animais, que é a retirada de corpo estranho, o diagnóstico e também o tratamento. Então inicialmente não tem nenhuma literatura qual o ranking então dos cães que mais ingerem corpo estranho, mas a nossa rotina vem mudando muito. Isso por quê? Por causa da moda mesmo de raças. Então, há uns 8 anos atrás, o que a gente mais atendia era o labrador. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o nosso ranking mesmo é o Shih Tzu, o Dachshund, o Bulldog francês e chegando junto também do Shih Tzu, o Lulu da Pomerana, o Spitz alemão. Então, eles têm comido coisas inimagináveis. Então, com essa proposta do corpo estranho, né, dos 15 corpos estranhos em 15 minutos, o número 1 e o número 2 vai ser a compulsão por meias, que na verdade é a rotina da gente maior. Então, nesse caso, o Ice era um samoyeda de 2 anos e o tutor viu ele ingerindo uma meia branca. Eu sempre pergunto a cor, para poder ajudar na hora que a gente está no meio do exame, né? Fica bem mais fácil. Então, como exame complementar, ele fez ultrassonografia e sugeriu então esse corpo estranho. Na verdade, nesses casos que o tutor ele viu o animal ingerindo, muitas vezes não precisa nem para ultrassom. Se o tutor viu, a gente pode ir direto para a endoscopia. Nessa imagem, então, a gente só consegue ver na ultrassonografia a superfície ecogênica do corpo estranho e toda essa sombra escura que a gente chama de sombreamento acústico, seria então compatível com o corpo estranho. Mas a gente conseguiu então fazer a retirada da meia. Geralmente sempre vem com arroz, com feijão, e eles falam, não come nada, só come ração. Mas sempre vem com arrozinho grudado, o arroz é de praxe. E essa meia não era branca. Falei, não, vamos entrar de novo para ver o que tem. A gente entrou de novo. Beleza. Tirei a meia branca, que não sai branca também. Vamos entrar de novo só para dar mais uma olhadinha como é que ficou a mucosa. Terceira meia. Então, o tutor, ele muitas vezes, ele vê um corpo estranho. Mas, na verdade, eles comem coisas absurdas, em grande quantidade. Então, nesse caso, o Ice comeu 3 meias. Parecido com o Bizu. O Bizu é um Shih Tzu minúsculo, de 6 meses, mas bem pequenininho. E o tutor também viu ele ingerindo a meia. E o Shih Tzu, geralmente, o tutor tem a mesma história. Ele pega e fica te olhando. Aí, quando você vai ameaçar, ele engole. Então, o Shih Tzu, para quem tem Shih Tzu, fica com calma. Fala, ai, vem cá comigo. Não tenta puxar, porque ele vai engolir rápido. E nesse caso, a gente não fez exame complementar. A gente conseguiu fazer a retirada da meia. Entrei novamente. Outra meia. Então, o Bizu engoliu também 2 meias. Então, essa compulsão por meias. E por que é importante a gente entrar novamente? Não é só para ver se tem outro corpo estranho. É porque a presença desse corpo estranho na mucosa vai causar uma gastrite abrasiva, dependendo do tempo, ulcerações. Então, realmente é muito importante, depois da retirada, a gente fazer toda essa avaliação da mucosa. Não subestime a espécie, corpo estranho 3. Por quê? Nesse caso era Max, um pitbull de 3 anos, e a queixa eram vômitos frequentes. Então ele tinha feito um ultrassom abdominal, e no laudo do ultrassom veio que era sugestivo de corpo estranho linear. Falei, tá, mas para que eu vou entrar na endoscopia do Max? Falei assim, não, porque parecia que tinha material no estômago e no intestino. Então, se você conseguir tirar o do estômago, vai facilitar a gente na cirurgia, que seria outra técnica. Falei, tudo bem, vamos lá. Na hora da anestesia, a minha anestesista viu essa linha na base da língua do Max. E isso é como um gato. Gato geralmente fica brincando com lã e com tecido e acaba causando essa obstrução, então, né? Esse corpo estranho na base da língua, deglute o resto e dá o corpo estranho linear no intestino. A gente soltou essa linha e isso aqui foi o que eu consegui tirar do intestino. Era um pano de chão e alguns pedaços de barbante. Agora, nesse caso, que é importante falar, ele ficou mais corpo estranho, porque parte desse barbante tinha conexão com o intestino e a gente não pode puxar.
A gente pode causar intussuscepção, ruptura de intestino. Então, o que a gente teve que fazer como conduta? Retirar o que dava para retirar do estômago e o resto, o animal foi para a cirurgia e foi retirado pelo intestino. Isso aqui era o resto também, não tinha só aquilo, né? Tinha um pano de chão também um pouco maior. A seringa não tinha, tá? A seringa eu coloquei ali para poder ver o tamanho, mas não virei para ver a numeração, mas enfim. 4, coleira, cuidado com coleira. Nick é conhecido da gente. O Nick é um golden de 2 anos nessa época, né? Ele voltou esse ano, acho que ele está com 5. Ele tinha vômitos sanguinolentos e o tutor achou pedaços da coleira, aquela coleira repelente no chão. Então ele fez um ultrassom e sugeriu que tinha corpo estranho. Na verdade, pelo porte do Nick, a gente não ficou tão receoso com os fragmentos da coleira. Qual foi o problema nesse caso? O problema é que essas coleiras, como elas têm uma droga repelente, ela causa uma gastrite muito severa, uma gastrite química, com erosões, muitas vezes até com ruptura de parede gástrica. Então, no Nick não tinha só os fragmentos da coleira, que são esses mais clarinhos. Tinha prego, tinha grama, tinha tecido. Então a gente foi retirando o que dava para retirar, principalmente os fragmentos da coleira. E essa coleira deve ser deliciosa porque tem outro corpo estranho, que é a mesma coisa, a mesma coleira no Bull Terrier, que também é um cão que ingere muito corpo estranho. Só que esse facilitou no caso, porque ele engoliu ela inteira, né? Então o quarto seria o quê? Cuidado com rabada. Então, na festa de família, às vezes o animal tá ótimo, aí vou agradar o animal, vou dar um pedacinho de osso, um pedacinho de carne. Nesse caso, a Mel, de 8 anos, o tutor relatou a tosse seca, só falou que tinha tido uma festa no final de semana, fez um raio-x simples de tórax, e na região do esôfago torácico, porque é aí que fica preso o corpo estranho, então ele não fica preso, é difícil ficar na cervical, ele vai ficar na base do coração, ali no lugar difícil de tirar. Então a gente viu a estrutura que era compatível então com o corpo estranho, e nesse caso a conduta é o quê? A gente vai tentar ou empurrar para o estômago ou retirar. Mas se empurrar para o estômago vai ser ótimo para o animal, porque se ele precisar de cirurgia é muito mais fácil uma cirurgia de retirada de corpo estranho no estômago do que no esôfago, tá certo? Nesse caso a gente conseguiu retirar e era mesmo uma vértebrazinha, né? Que tinha feito rabada e dá um pedacinho da carne. As pessoas acham que o animal não vai mastigar o osso, mas muitas vezes, na grande maioria, ele fica preso. Então entendi, então tá tranquilo, é só não dar osso. A gente dá só um alimentinho mole e fica tranquilo. Será que é assim mesmo? Não é. Por quê? Esse corpo estranho 5 a gente apelidou de Mr. Potato Head. Por quê? Porque o Pingo de 8 meses, foi esse ano, ele chegou com tosse, engasgo, cialorreia. Na verdade, ele chegou em quadro de emergência. A gente estava até fazendo uma outra endoscopia. Falaram, não, tem que radiografar ele agora. Na hora da radiografia, tem uma estrutura mais radiopaca na topografia do esôfago, no mesmo lugar que estava o osso. Só que não está com uma densidade tão grande e ninguém sabia o que era. O tutor falou, não, mas eu não dei osso, não dei nada. Eu só dei um pedacinho de batata. Mas era um pincher de 8 meses. Então, quando a gente chegou à avaliação, isso daqui que está circulado era o pedacinho da batata cozida, que eu ainda perguntei. Na hora do exame, qual que foi a minha dificuldade? A minha dificuldade é que a batata cozida a gente não consegue puxar e tirar. E você também não consegue empurrar, porque a pinça é fininha, então a gente furava no meio da batata. Então eu fui jogando água e fazendo um purê ali no esôfago dele. Nunca tinha pego uma batata, e aí quando conseguiu desobstruir, que eu entrei no estômago, a gente ficou tão feliz que eu lembrei de tirar uma foto com ele. Ele não parece estar feliz, mas quando ele acordou ele estava super contente, alegre, porque realmente estava obstruindo até as vias aéreas, né? Estava com muita dificuldade de respirar. O ataque ao varal, esse não é o Boris, mas o Boris era um labrador de 2 meses, e ele viu engolindo uma roupa íntima, né? Uma calcinha.
É bem comum também. Então ele era bem pequenininho, né, um labrador de 2 meses, e a gente conseguiu retirar tranquilamente. E o mais interessante desses casos de roupa íntima é quando a gente tira, o tutor quer ver, porque quer ver de quem que era, aí começa aquela gritaria, eu não falei que era de fulano. Não, então é bem comum, roupa íntima é muito comum. O 7º ataque ao lixo do banheiro, Frida, foi ano passado. O tutor viu ela engolindo um OB, que ela pegou do lixo. O mais interessante nesse caso eu achei foi o ultrassom. Se vocês olharem, um outro colega fez ultrassom, ele falou, Lorena, tem alguma coisa parecida realmente com o OB flutuando no estômago. E ele delineou ali para mim, e realmente quando a gente retirou, era um OB e também tinha um absorvente tradicional. Então a Frida atacou o lixo do banheiro. Essa era destruidora, o Nick, que é até de um colega veterinário. Ela começou a apresentar vômitos intermitentes, sanguinolentos. E foi realizada então uma radiografia e foi visto uma estrutura bem radiopaca em região de estômago. Inicialmente ninguém sabia o que era. E quando a gente fez a retirada, era um pedaço de plástico bem denso, que estava causando uma gastrite severíssima nela. Depois da retirada, ele estava até aderido na mucosa pelo tempo. E ela teve que fazer até um tratamento mais prolongado para poder curar essa gastrite pela permanência desse corpo estranho. O 9 foi numa tartaruga. E às vezes o animal vai para retirar de corpo estranho, mas não é um problema do animal. Foi o caso dessa tartaruga. Ela tinha várias pedras na região de esôfago, o que parece ser comum nesses animais, eles ingerirem pedrinhas e conchas, só que nesse caso ela estava com obstrução esofágica. A gente fez a retirada da maioria, mas infelizmente não era o problema dela. Ou seria alguma coisa muito crônica, mas ela realmente não conseguiu se desenvolver bem, mesmo depois do exame. Mas a gente já fez, então, em alguns animais selvagens e silvestres também, e também acontece dessa ingestão, mas infelizmente é mais pela poluição, né, do local onde eles acabam vivendo. E os recidivantes, esse era Nick da coleira. Ele engoliu uma chupeta naquela imagem e depois ele engoliu um pato de borracha, e esse ano ele voltou porque engoliu meia. O 12 é o que a gente chama de MacGyver, porque a gente brinca que às vezes a gente tem que ser um pouco MacGyver na hora da retirada do corpo estranho. Esse Yorkshire, ele achou uma caixinha de cotonetes e engoliu 24 cotonetes. E agora vocês imaginam o que é você entrar no mínimo 24 vezes, porque a gente apreende um, tira. Entra de novo, aprende outro, tira. Aí quando termina, o tutor fala, qual que é o valor? A gente fala o valor, mas a gente fala que é por corpo estranho. Aí eles ficam desesperados, mas é claro que não, né? Mas nesse caso é bem trabalhoso. E o 13 seria o bom senso. Então o herói era o Schnauzer de 6 meses, ele defecou corpo estranho, né? Fezes com corpo estranho, que foram grampos de grampeador. Foi encaminhado então pelo veterinário para remoção via endoscopia. Mas a gente optou por fazer a radiografia anteriormente, e essa era a radiografia. Então, se vocês olharem, os grampos mesmo, nessas estruturas radiopacas, eles já não estão mais no estômago. Parte já está no intestino, então não adiantaria a gente fazer endoscopia para retirada. Então, foi feito o acompanhamento e depois de 48 horas ele defecou tudo, sem problema, sem perfuração nenhuma. Então, a gente tem que ter bom senso também. Não adianta ir para um exame para retirar um corpo estranho que não é passível de retirada. E o 15 é o caso, né? O caso Backyardigans, que eu chamo. Na verdade, esse caso foi há uns 3 anos atrás. Esse animal, eu não lembro o nome do cão, mas a gente apelidou ele de Pablo. Ele tinha 3 anos e o tutor viu ele ingerindo um brinquedo. Eu perguntei, que brinquedo? Ele falou assim, o Pablo. Eu falei, que Pablo? Eu não tinha filho na época, minha filhinha só tem 2 anos. Aí ele falou assim, o Pablo do Backyardigans. Aí a minha anestesista, que já tinha filhos, falou assim, é um pinguim azul. Falei, tudo bem, então vamos tirar o pinguim azul. A gente também optou por não fazer exame complementar. Então a gente tentou retirar o Pablo de todas as formas, com todas as pinças possíveis. A cabeça do Pablo era imensa. Eu aprendia o Pablo e puxava, ele não passava do cárdia.
Aí ele ficava só com uma nadadeira no cardio, eu puxava, e a minha anestesista puxa pelo bico, eu falei, não dá. Aí veio um rapaz e pegou o labrador e inclinou, porque achava que por gravidade ia tirar. Enfim, a gente tentou de tudo. E aí o que eu faço agora? Ligo para o veterinário e falo, olha, infelizmente, eu não consegui tirar o Pablo. E é frustrante pra gente, porque você pega nele, só que ele não sai. Então, nesse caso, no final da noite, eu recebi um WhatsApp com a foto do Pablo, que foi retirado via endoscopia. Se vocês notarem, a cabeça dele é imensa. Por mais que ele seja molinho, ele não saiu. Depois do Pablo, eu adquiri várias outras pinças de todos os jeitos que vocês imaginarem, porque eu espero os outros membros do Backyardigans para eu poder fazer a retirada. Tá certo? Então, era isso. Só queria chamar a atenção de vocês. Muito obrigada.